Confecção de cladogramas no ensino superior. Parte 5. Na edição desse mês do blog, eu quero finalizar talvez aquilo que eu comecei em fevereiro, que era exatamente essa conversa sobre a montagem de cladogramas no ensino. Lá naquela edição eu tinha passado bem rapidamente pelas etapas da educação mais conhecidas. Isso foi lá no fim de fevereiro. E depois, então, nos últimos meses, eu vim tentando abordar a montagem de cladogramas e os aspectos didáticos em se fazer isso nas diferentes etapas do ensino. Primeiro no ensino básico e culminando hoje no ensino superior. Eu mudei um pouco o formato, alguns colegas haviam reclamado da forma de apresentação dos últimos vídeos, né? Tinham dito que não estava tão fácil de visualizar e tudo mais. E eu tentei fazer um pouquinho diferente hoje, espero que fique um pouco melhor. Inclusive eu mudei a amostragem taxonômica que vinha sendo feita nas outras videoaulas. Percebam que eu explorei uma diversidade bem diferente, né? Então, como exemplo aqui, uma planta parasita, cipó chumbo cuscuta racemosa, um representante da espécie Homo sapiens, no caso Linneu, um holótipo da espécie, Oscillatoria sp, uma espécie desconhecida do gênero Oscillatoria, algas microscópicas, algas entre aspas, né, no sentido de nome popular, por favor, entenda assim, né, não, sem relevância taxonômica. Periplaneta americana, uma barata comum, né, barata das casas. Solanum lycopersicum, um tomateiro, né? Um tomateiro como representante da espécie dos tomateiros. E uva sp também, uma espécie qualquer aí do gênero uva. Também outra coisa chamada de alga, embora seja muito diferente da primeira, se não por fazer fotossíntese, né? Com exceção de fazer fotossíntese, aí poucas coisas são semelhantes, né? Muito bem. A partir dessa primeira amostragem, é construída uma matriz de dados, e até aqui não tem nada de tão diferente assim em relação àquilo que eu havia dito já para o ensino médio. Para facilitar a compreensão, eu coloco aqui do lado esquerdo alguns códigos para representar os táxons. Isso para facilitar depois a representação. Nas colunas eu tenho algo que ainda é tradicionalmente chamado de caráter, apesar de Fitzhugh, em alguns artigos dele entre os anos de 2005 e 2010, tem uma argumentação bastante sólida e contrária ao uso dessa terminologia, mas ela é uma terminologia já clássica, né, já consagrada entre os sistematas. Vem desde Hennig, né? Então aqui seriam as colunas, cada coluna representando um caráter, né, os caracteres, e nas linhas então os táxons. Em cada uma das células teremos aquilo que é chamado de estado do caráter. Isso de acordo com a nomenclatura, a terminologia tradicional. Não é aquela com a qual eu mais compactuo, né? Não é aquela da qual eu mais gosto, eu tenho que assumir. Mas, de fato, né, por ser uma videoaula voltada para ensino superior básico, né, nível bem assim, inicial, eu não vou me atrever a ir contra isso, até porque os próprios livros voltados para a educação no ensino superior, né, como por exemplo os livros do Alto Amorim, mas não só esse, né, se a gente sair do Brasil tem dezenas de outros. Vamos tratar dessa forma, então as colunas como sendo caracteres, as linhas como sendo táxons e as células como sendo estados de cada um desses caracteres, tá? Então vou manter assim por motivo de simplicidade, mesmo que eu não goste tanto assim da terminologia, e os motivos, como eu já disse, estão nesses artigos do Fitzhugh. Mas não esses dois especificamente que estão aqui embaixo, veja só, esses dois que estão aqui, eles abordam principalmente a questão da ausência
principalmente a questão da ausência na tentativa de encontrar as homologias. E isso perdão. Isso com certeza é algo a se pensar a respeito, não é? Porque determina a forma como a gente interpreta as observações e como a gente procura estabelecer relações de correspondência, né? Uma tentativa inicial de perscrutar aí a homologia existente. Então veja que, assim, de fato foi um certo malabarismo para eu conseguir pensar nessas coisas aqui sem usar ausência e presença. E é um exercício que eu tenho feito já há algum tempo, né? Tentar evitar esse tipo de construção, pelo menos em termos de montagem de matriz de dados. Então vamos passar por elas rapidinho. Né? Primeiro, o modo de obtenção de recursos energéticos. Para cuscuta racemosa, lembrando, né? Cipó chumbo, nutrição heterotrófica, eu resolvi assumir isso por mais estranho que possa parecer, porque é uma planta parasita, né? Obtém a seiva, os seus nutrientes a partir da seiva da planta hospedeira, né? Homo sapiens, nutrição heterotrófica, né? Se alimentando de outro ser, principalmente, né? Obtenção de outros seres vivos. Oscilatória, solanum e uva, nutrição autotrófica. Para o segundo caráter, organização do citoplasma, são encontradas as seguintes condições. Citoplasma compartimentalizado em organelas. Cuscuta racemosa é uma coisa típica dos eucariontes, né? A mesma coisa se dá para todos eles, com exceção de oscilatória. A SP é uma bactéria, né? Um procarionte, entre aspas, um grupo parafilético aí, segundo o que se entende hoje em dia de biodiversidade. A terceira coluna seria a disposição do DNA. DNA disposto em cromossomos para todos os eucariontes e DNA circular para essa bactéria. A mesma estrutura se percebe no tipo de ribossomo, né? 70S para a oscilatória SP e ribossomo do tipo 80S para os outros 4. Essas três aqui demarcam bastante a ideia do grupo dos eucariontes, né? Essas três características. A quinta seria em relação às reservas intracelulares de amido, e aqui tem um pequeno problema, porque a espécie humana não tem normalmente reservatórios intracelulares de amido, não tem reservatórios internos de amido nas células. É o que acontece com as outras 4 espécies, apesar de se dar de forma diferente. No caso de oscilatória, o amido é citoplasmático, não tem uma organela, não tem um compartimento especial. Esse amido fica dentro de plastídeos, então, né? Amiloplastos, no caso dos outros 3 táxons. A sexta coluna é dedicada ao transporte intercelular de fluidos. Feito por xilema e floema, no caso de Solanum licopérsico, né, tomateiros, e no caso de Cuscuta racemosa, cipó chumbo. Feito por vasos e artérias, e olha que difícil encontrar homologia aqui, né? É complicadíssimo. De fato, ao se pegar grupos tão distantes, tão discrepantes, principalmente quando se fala em morfologia, é um desafio tremendo tentar se estabelecer relações de ou proposições, né, ou suposições de homólogos. E é por isso, inclusive, que quando se investiga ramos tão esparsos na árvore da vida, tão distantes, melhor dizendo, na árvore da vida, a tendência é que se usem dados moleculares, porque de fato, para estabelecer aí ou tentar encontrar características comparáveis é algo bastante difícil. Olha só o que eu fiz aqui, é quase um contorcionismo na coluna 6. E transporte feito por difusão no caso de uva e oscilatória. A sétima é para órgãos em que ocorre gametogênese, mais uma tentativa aí de estabelecimento ou reconhecimento de homólogos, né? Então, gametogênese nas flores para cipó chumbo, né? Para o cipó chumbo, Cuscuta racemosa e Solanum licopérsicos tomateiros. Gametogênese nas gônadas é o que acontece para a espécie Homo sapiens, e gametogênese nos gametângios,
É o que acontece em uva, SP. E também a terminologia aqui talvez não seja das mais felizes, né? Esses gametângios, porque também acontece nas outras espécies, né? Em algumas das outras. Mas a ideia é mostrar que não tem nenhum órgão específico, né? E veja só, eu estou tentando me apoiar na ausência para descrever, né? Esse aqui é um papo um pouquinho mais informal nesse momento. Então, conceda-me o benefício dos parênteses aí. É a ideia de não ter uma estrutura conspícua, nítida para reprodução, um órgão muito evidente, né? É feito nos gametângios, diferentemente dos outros que têm flores, né? Dessas outras duas espécies. E desenvolvimento do esporófito é algo que se aplica, veja, somente a 3 das espécies estudadas dentro desse conjunto universo. Esporófito independente do gametófito é o que acontece para Cuscuta racemosa e para Solanum lycopersicum. Esporófito dependente do gametófito é o que acontece para uva SP. Por não ter esporófito, né, Homo sapiens e oscilatória recebem aqui um traço que significa não comparável, não se aplica. E no caso de oscilatória é até mais grave, né? Porque nem gameta tem, que dirá um gametófito, né? Isso realmente não teria como ser aplicado. É o problema do estabelecimento de comparações para coisas tão divergentes. O primeiro, melhor dizendo, da matriz é esse aqui, né? Modo de obtenção de recursos energéticos. E veja só, se a gente levar somente ele em conta, temos 2 agrupamentos possíveis de serem feitos aqui, no máximo, né? Então, o primeiro sendo Cuscuta racemosa com Homo sapiens, pela nutrição ser heterotrófica, e o outro, nutrição autotrófica, englobando oscilatória, Solanum e uva. No próximo passo, isso já falando em termos de ensino superior, é a busca por um grupo externo. Eu vou pegar como exemplo, vamos voltar rapidamente aqui, o caráter. Seria essa a primeira condição aqui, talvez a mais prontamente identificável, a mais rapidamente feita. Mas é aí que surge a questão sobre a necessidade de se pensar em grupos externos. Eu tinha escrito sobre isso lá no blog de fevereiro, no tópico de fevereiro de 2017. Uma analogia contando sobre a importância da existência do grupo externo. Então depois eu peço que você olhe isso com calma, se não entender o motivo de se fazer grupo externo, ou de se usarem grupos externos. Mas o grande lance aqui está em pensar da seguinte forma. Se eu formo esses 2 conjuntos, como havia sido visto no slide anterior, com 2 espécies que são heterotróficas e 3 que são autotróficas, que seja, eu simplesmente não delimitei qual que é o meu conjunto universo aqui. Qual que é o grupo que está sendo estudado. E veja, isso faz toda a diferença, porque ao se fazer tal coisa, eu já tenho uma ideia daquilo que é comum para esse conjunto universo, para esse meu espaço amostral. E, portanto, aquilo que é diferente é o que vai ser indicativo de agrupamento, aquilo que vai ser indicativo de um possível parentesco, né? Uma sinapomorfia putativa, se quisermos pormos dessa forma, mas é uma denúncia de algo diferente, é um traço, uma marca que separa, que distingue a condição atual do presente no universo. E nesse caso, se eu dissesse que a condição padrão para o conjunto universo fosse ser autotrófico, de fato, aquela primeira coluna só estaria denunciando um grupo, que é o grupo daqueles que não são assim, daqueles que são heterotróficos, no caso Homo sapiens e Cuscuta racemosa. E pode parecer algo simples, mas tem uma diferença bem grande entre essas duas coisas. Para não ir muito além, e talvez a mais importante, é que se eu levar em conta o meu conjunto universo, não importa, não está
sendo importante, não está sendo relevante a característica de ser autotrófico, porque ela não denuncia nenhum agrupamento, já que ela seria a condição inicial, a condição padrão de pertencimento ao conjunto universo. E se você quiser um exemplo um pouquinho mais palpável, eu poderia te dizer algo assim. Considere que entre duas pessoas e 3 primatas não humanos, né? Vamos dizer dessa forma. Então, de repente, 2 pessoas, um chimpanzé, um gorila e um orangotango, só para não pegar um exemplo muito exótico. Vamos pegar esse que é bem clássico, bem batidão. Veja só, o meu conjunto amostral aqui, o meu conjunto universo, poderiam ser os primatas. E nesse caso, a presença de uma postura quadrúpede não seria indicativo de parentesco entre gorila, chimpanzés e orangotangos, já que é o conjunto universo dos primatas que já apresenta essa característica. Veja, isso não seria critério de agrupamento para aqueles 3. Tudo bem, a postura bípede colocaria os 2 humanos dentro desse subconjunto aí. Tudo bem. Mas não os outros 3. É o que está acontecendo aqui. Né? Vamos em frente. Se ficou claro para que serve o grupo externo, se não ficou claro, eu peço que você volte lá no blog de fevereiro e dê uma lidinha rápida. Nesse caso, decidimos por um grupo externo. Crocus sp, também uma microalga, uma cianofícia, né, que está bem ampliadinho, de água doce. Né, essa que foi a escolhida como grupo externo. E é uma tarefa difícil também, né, se escolher um grupo externo, porque o grupo externo tem que ser minimamente comparável com os representantes do grupo interno. E o desafio é exatamente esse, porque se já estava difícil encontrar correspondências entre os membros do grupo interno, imagine agora com a inclusão de um do grupo externo. Mas paciência, é o que eu escrevi lá no texto do tópico deste mês. Eu optei por esse caminho exatamente para mostrar que não é fácil, é árdua a tarefa de um sistemata. E é por isso que muitas pessoas acabam recorrendo a dados moleculares e, infelizmente, muitas vezes fazem atrocidades, né, analíticas. Mas acaba sendo um recurso indispensável quando se compara grupos tão discrepantes assim. Bom, tendo escolhido o grupo externo, voltamos à matriz de dados e agora acrescentamos à matriz uma linha extra, porque tem um táxon extra sendo considerado. E aqui já foi preenchido, né? Essa linha já foi preenchida, melhor dizendo, com as características respectivas de Crocus, uma espécie qualquer. O próximo passo a partir de então, até para fins analíticos, comparativos e operacionais, é codificar e polarizar essa matriz. E como é que isso é feito? Eu vou falar com cuidado no primeiro passo e você vai ver que não é nada tão difícil assim. Eu estabeleço como referência do grupo externo, lembrando que é a ideia de definir qual que seria a condição ancestral, a condição padrão, a condição inicial para pertencimento do conjunto universo, do conjunto amostral da minha análise. Eu estou usando exatamente Crocus e a característica apresentada por essa espécie do grupo externo recebe o código de 0. E veja, tudo que for igual ao grupo externo recebe também um código 0. Não sei se você se lembra, então é em relação ao modo de obtenção de recursos energéticos. Aqui eu tenho um ser autotrófico e aqui também, portanto, todos eles recebem o código 0. Aqueles que forem diferentes recebem um código diferente. No caso, 1 e 1, porque eles são iguais entre si. Né? Essa é a lógica. Eu renumerei aqui as colunas para seguir o padrão dos programas que analisam também, né, em sistemática. A contagem começa do 0 por uma questão de tradição, inclusive.
E também para otimização do número de dígitos, na quantidade de dígitos. Talvez tenha a ver com isso também. Mas além disso, também ainda tem questões computacionais que escapam à minha compreensão. Bem, aplicando esse raciocínio, então, às próximas 3 colunas, o que vai acontecer é isso, né? Definimos como padrão o zero para o grupo externo, e a partir disso vamos codificando o restante da matriz com zeros e uns. Isso é condição inviolável para que você possa contar com um programa de análise. E veja só, pode parecer uma coisinha boba, né? Mas somente com 5 táxons, mais um como sendo definido no grupo externo aí, né? Mas somente com 5 táxons no grupo interno, se eu não estiver enganado, existem mais de 100 possibilidades de cladograma. Devem ficar por volta aí de 125, alguma coisa assim. Só com esses 5. E isso contando só os cladogramas totalmente resolvidos. E isso contando só os cladogramas enraizados. Veja só que o problema não é tão simples, né? Não é tão simples. Para ensino superior, ainda eu considero que usar-se 5 táxons seria a etapa inicial, né? Comecinho, tá começando a entender, mas já não é algo tão simples de ser resolvido. É importante que você tenha isso em mente. Veja então que eu vou continuar com esse raciocínio até a quinta coluna, que aqui está identificada como 4, porque eu comecei do zero. Lembrando. Vai ficar um pouquinho diferente aqui, por quê? Eu vou manter aquele traço que indica a inaplicação dessa coluna, dessa observação, a esse táxon. Eu não posso falar de reservas intracelulares de amido para seres que nem mesmo armazenam amido dentro de seus corpos, né? E é por isso que esse aqui esse tipo de marcação é uma denúncia de observação ou caráter não comparável, né? E o estado aqui vai ser esse traço, é isso que eu quero dizer, em todo caso. Olha só, o transporte feito por vasos e artérias é diferente de qualquer outra coisa que encontramos. E tem uma coisa nova que aparece aqui na quinta coluna, como você pode perceber, que é a presença de um código 2 pela primeira vez. A ideia de um caráter multi-estado, vamos usar a terminologia tradicional. E por que isso? Porque, veja, eu defini como zero, como referência, Crocus SP. Aqueles que são iguais a Crocus recebem código 0. Até aí estava tudo simples. Solano Lycopersicum e Cuscuta racemosa são diferentes disso. E por uma questão de preferência mesmo, não tem outra coisa. Eu coloquei o código 1, poderia ter colocado 5, podia ter colocado 9, o que quer que fosse. É uma questão de simplicidade, o primeiro número inteiro, o primeiro número natural disponível na frente de 0 é 1, então eu coloco 1 para esse e 1 para esse. Acontece que o Homo sapiens tem uma condição diferente. Então, e por isso recebe um código diferente, o código 2, né, que é o primeiro disponível depois de 0 que já foi usado e depois de 1 que já foi usado. Se você quisesse, poderia ter colocado 1 para Homo sapiens e 2 para esses outros aqui, não ia fazer a menor diferença. Porque eu não estou usando uma árvore de estados de caráter, eu não estou usando uma sequência pré-definida. A terminologia precisa para isso seria um caráter multi-estado ordenado. Eu não estou usando essa ordenação. Com isso eu quero dizer, eu não estou pressupondo que para aquilo que seja 1, um dia tenha que ter saído da condição 0, e eu não estou pressupondo que para ser 2, um dia tem que ter sido 1. Nesse caso, então, tanto faz colocar 2 para um como para outro, não faz diferença mesmo. Não faz. E diga-se de passagem também, a questão de colocar 0 aqui é uma questão de tradição. Você poderia ter colocado 5, 5, 3, não importa. O que importa é que se você, para essa coluna, definir o código 3 para o grupo externo, que defina 3 para aqueles que forem iguais a ele, né?
e outro número para aqueles que forem diferentes. É isso que é importante. É que como as matrizes normalmente são feitas assim, eu estou fazendo dessa forma para você entender quando for ler alguma coisa e já ter uma ideia do que o autor está querendo dizer com a codificação dele. Se é a mesma linha de raciocínio, então temos a matriz completamente polarizada e codificada. E eu digo polarizada por quê? Porque eu definindo a condição ancestral, eu automaticamente consigo saber aquilo que é derivado, que são os números diferentes de zero. E com isso eu polarizei a minha matriz. E codifiquei porque eu substituí então aqueles estados todos por esses números, que podem ser compreendidos num programa analítico. Vamos ter um desafio grande para as duas últimas colunas, por quê? Porque essas observações não se aplicam ao grupo externo. E aí, bem, eu já vou comentar sobre os problemas. Mas passemos então a tentar reconhecer os agrupamentos que são apontados por cada uma das 5 colunas. Como já havia sido destacado para o primeiro caráter, o agrupamento entre cuscuta e homo é o que é evidenciado, né? Por quê? Porque são os únicos dois diferentes da condição padrão para o grupo considerado, né? Aquilo que para o grupo interno é condição inicial. E eu só sei isso porque eu comparei com o grupo externo. Olha que bacana isso. Seguindo a mesma linha de raciocínio, para as colunas 1, 2 e 3, eu vou ter esse agrupamento. Cuscuta, homo, solanum e uva. Uva. Um pouquinho diferente acontece para a coluna de número 4. Reservas intracelulares de amido. E vejam que interessante aqui. O fato desse estado de caráter para Homo sapiens ser incomparável com os outros vai trazer um problema analítico grande, de complexidade que eu acho que escapa ao ensino superior tradicional. Assim, né, vai bem além daquilo que normalmente se discute num curso de graduação. Mas eu já disse, foi uma decisão e foi um risco que eu assumi desde o começo, né, ter colocado isso aí, que é para mostrar que não é tão simples como pode parecer a vida de um sistemata. Isso pode acontecer. Em termos analíticos, o que esse traço, o que esse incomparável, o que esse dado lacunar, missing data, em inglês, quer dizer? Quer dizer pouca coisa e muita coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque, no fundo, apesar de não ser usado nessa observação para o estabelecimento ou para o reconhecimento, por assim dizer, de agrupamentos, em termos analíticos isso quer dizer, se estivesse presente essa característica, nesse táxon, esse estado nesse táxon, ele poderia ser 1 ou 0. E o que vai determinar isso é a contingência da interação com os outros caracteres. E aí a gente pode cair do cavalo feio. Veja, isso vai acontecer também nas colunas 6 e nas 7, ainda com um grau de risco maior, porque para essas duas eu nem sei qual que seria a condição do grupo externo, né? Veja só que desafio enorme a gente tem aqui na coluna 6 e 7, porque se só tivéssemos elas, não poderíamos falar coisa alguma. Porque suponha que se a característica fosse para Crocus, né? A característica 6, que não está presente, é incomparável, né? Mas se ela estivesse, vamos supor que fosse no mesmo estado de Solanum e Cuscuta. Nesse caso, veja, eu teria dois grupos aqui
formados com um único elemento e que não serviria para coisa alguma em termos de se encontrar traços de parentesco. Não serve, né? Seria irrelevante. Seria uma das possibilidades. Imagine que aqui fosse zero. Imagine que fosse zero. Bem, se fosse zero para esse, então nós teremos já um agrupamento aqui, que seria entre Cuscuta e Solano, né? E veja como as coisas vão mudando, né? Se fosse 2, se fosse 3 e assim por diante. A mesma coisa vai se repetir para coluna de número 7, a 8ª coluna. Então, a partir dessas duas colunas, ou desses 2 caracteres, eu não teria como inferir parentesco, senão pela interação com as outras colunas. Bem, mas vejam que interessante. Quando olhamos as colunas em conjunto, percebamos que 1, 2 e 3 concordam em absoluto, né? Denunciam o mesmo tipo de estrutura de conjuntos, né? Um conjunto, então, eu já havia até dito antes, né? Demarcador dos eucariontes. Então, Cuscuta, Homo, Solano e Uva é recuperado nas 3 colunas. São recuperados, esse conjunto, né, é recuperado nas 3 colunas para esses 3 caracteres. Mas note que a coluna de número 0 e a coluna de número 4, modo de obtenção de recursos energéticos e reservas intracelulares de amido, elas têm um conflito potencial. Eu digo potencial de novo por não ser aplicável ao Homo sapiens aqui. É por isso que tem um potencial conflito. Porque olha só, enquanto que de forma invariável, né, a coluna 0 aponta para um conjunto formado entre Cuscuta e Homo, a coluna 4 ela tem a possibilidade de formar um conjunto entre Cuscuta, Solano e Uva, com a exclusão de Homo sapiens. E se fosse o caso, haveria um conflito direto, porque não há como Cuscuta, Solano e Uva ser um conjunto que exista simultaneamente a um conjunto formado por Cuscuta e Homo. É claro, eles são incompatíveis, eles são não simultâneos, eles não podem acontecer de forma concomitante, eles não podem existir ao mesmo tempo. Porque se esse só tem Cuscuta e Homo e esse tem Cuscuta e não tem Homo, os dois não podem existir simultaneamente. Então, são colunas potencialmente conflitantes entre si. A mesma coisa se dá na coluna 5 até de forma mais certeira. Veja que a coluna 5, o transporte intercelular de fluidos, se choca de fato, e aí não tem nem possibilidades. Se choca de fato, se confronta de fato com a coluna 0. Porque, enquanto aqui temos a sugestão de um agrupamento formado por Solano e Cuscuta, só pelas duas, isso não acontece aqui, né? Para a coluna 5, o Homo estaria sozinho. É um conjunto também totalmente irrelevante em termos na tentativa de se encontrar, então, agrupamentos, né? Mas, enfim, essas coisas também tendem a surgir. Às vezes o pesquisador deixa também, faz questão de deixar como denúncia de que ele se atreveu a comparar essa característica entre os outros, né? Então ele acaba sendo enfático. Olha, eu vi isso e, de fato, o único que tem essa condição é esse táxon. E eu resolvi deixar isso para não esconder informação, né? Então temos o surgimento de uma árvore resultante, né? Podemos começar a pensar em algumas árvores aí, daquelas 125, se eu não me engano, né? Uma centena aí, algumas centenas no máximo. De árvores entre esses 5 táxons, vamos lembrar que o grupo externo não entra na jogada, ele não pode se combinar com nenhum dos internos aqui, porque foi definido como externo, é só por isso, né? Nesse universo amostral de táxons, ele vai ser externo. Então deixemos Crocus de fora com o código X. De acordo com o que foi visto, né, dá para falar com certa segurança que o agrupamento formado por Cuscuta, Homo, Solano e Uva é recuperado com segurança, né, com segurança.
Tem 3 caracteres que apontam para a existência desse conjunto. A complicação está dentro dele, né? E se a gente for levar em conta esses conflitos aqui dessa forma, então temos a possibilidade como sendo a mais parcimoniosa. Vejam só, agora eu fiz questão de plotar, então, as sinapomorfias, né, as transições, e as homoplasias que estão demarcadas em vermelho. No caso, uma convergência entre cuscuta e homo, né, os dois serem heterotróficos. Mas o que é essa representação quer dizer? Bom, cada um desses traços, cada um desses passos, cada uma dessas sinapomorfias diz o seguinte. Vou pegar como exemplo esse. Vou até ampliar aqui, né, nesse ramo. Veja só. Caráter 1, estado 1. Foi percebido, então, para essa linhagem, para ela toda. Note que a mesma coisa se dá para os outros passos. A gente costuma se referir a autapomorfias quando eles ocorrem em um ramo terminal e sinapomorfias quando ocorrem de forma conjunta para mais de um terminal, né? Então, nessa altura do campeonato você já deve saber disso, mas talvez valha a pena retomar. Então, essas 3 sinapomorfias se referem a esses 4 táxons. Veja só que esse ramo, esse internó, sustenta todo esse clado, né? Todo esse grupo monofilético, todo esse grupo natural, formado por essas 4 espécies. Da mesma forma, esses 3 aqui, nesse caso, estão denunciando uma ancestralidade comum e exclusiva entre Solano e Cuscuta, de forma que elas seriam parentes uma da outra, mais do que com qualquer uma das outras linhagens estudadas. Eu fiz questão de colapsar o ramo de oscilatória porque a oscilatória acabou ficando sem nenhuma autapomorfia e sem nenhuma, pior ainda, né, sem nenhuma sinapomorfia que as unam com os demais táxons. É por isso que ficou dessa maneira. Mas note que, no caso de uma politomia, né, o que nós temos aqui, eu poderia ter invertido, colocado X para lá, CS, UH para cá, O para lá, isso tanto faz, né, não importa. A tricotomia aqui, um cladograma não deve ser lido de novo, né, pela 27ª vez, pelo menos. Não deve ser lido da esquerda para a direita, ele deve ser lido sempre da raiz para os terminais, qualquer que seja a disposição do cladograma. Pode estar de ponta cabeça, de lado, na diagonal, é sempre da raiz para os terminais que você deve ler um cladograma. E nesse caso, o que eu estou lendo aqui é o seguinte: esse ancestral comum de todos deu origem às 3 linhagens, sendo que uma delas ainda se especiou em 2, e essa aqui se especiou em 2, e essa aqui se especiou em 2, né? É isso que você tem que entender, é isso que um cladograma quer dizer quando a gente considera a evolução do grupo, né? E só veja rapidamente a topologia da árvore. Havia já mostrado para vocês, né? Essa aqui seria a árvore mais parcimoniosa. Então, nesse conjunto de árvores que eu consegui analisar, né? Eu não vi uma por uma das 125. Eu peguei 2 aqui de acordo com esses agrupamentos. Eu fui direto ao ponto. A análise que ele havia feito, aqui está, né? Ele não acabou colocando, de fato, né, que 13 passos, de acordo com essas colunas, nós temos esses clados, e aparentemente tudo ficou muito fácil de entender, muito claro. Eu digo, pois é. Acontece que há coisas que escapam do nosso olhar. Principalmente, volto a dizer, por aqueles dados lacunares. Aquilo complica muito o nosso poder de análise. Eu coloquei isso num programinha bastante confiável, bastante badalado, né? Eu defendo o uso dele porque eu acho que é um programa muito poderoso de análise filogenética, que é o TNT, feito por Goloboff e colaboradores. Já está aí difundido entre os sistematas há mais de 10 anos. É um programa muito interessante de análise de parcimônia. Eu coloquei essa mesma matriz lá no programinha.
desmerecer essa técnica. Ela funciona muito bem se não tivermos, então, os dados lacunares. Então, a minha recomendação é, se você for usar essa técnica no ensino superior, evite. Essa talvez seja a grande mensagem por trás, né? Evite usar espécies de verdade, né? E ainda mais se forem tão distantes filogeneticamente. Evite, né? O uso dos monstrinhos, o uso das plantinhas fictícias, né? Ou, sei lá, cogumelinhos, ou tanto faz o que quer que seja, né? Tanto faz o que quer que seja. Se você for optar por ensinar sistemática, por treinar a técnica de construção de cladogramas, né? As inferências evolutivas, com quem está começando, comece, então, com esses exemplos fictícios que são muito mais didáticos. Essa é a grande mensagem. E por isso que eu acabei me lembrando do professor Vanin, lá da USP, né? No momento em que eu construía, então, que eu preparava essa videoaula. Porque era exatamente o que ele dizia. Os alunos ficavam indignados, né? Indignados que não tinham acesso à biodiversidade e tudo mais. E ele dizia que não teriam como ter porque ainda estavam numa... Veja só, né? Eu, com a minha relativa experiência, eu acabei me enfiando nessa sinuca de bico aqui. Eu não consegui sair disso. Esse foi o programa mais parcimonioso que eu encontrei. Então imagina para quem está iniciando, né? Muito bem. Tem uma outra possibilidade ainda, eu não vou entrar em detalhes nessas, porque de acordo com a minha a minha análise, né? Eu teria essa situação aqui. Com 15 passos eu teria um cladograma bem diferente e o que eu fiz de alteração muda, né? Nesse caso eu estou colocando homo e solanum juntos. Cuscuta ficou de fora desse agrupamento. Então mudou bastante a topologia. Segundo a minha análise, isso teria 15 passos. Você vai ver como a situação pode ser complexa, especialmente quando temos aqueles dados lacunares, né? Aqueles traços no meio do cladograma, e caracteres como o 6 e o 7 que não tem nem mesmo a definição do grupo externo. A coisa fica mais complicada. É um risco que a gente corre. É um risco que a gente corre porque a complexidade é tão alta nessa interação entre caracteres e táxons que é muito fácil deixar escapulir coisas emergentes, né, que estão surgindo da interação entre elas e você simplesmente não se dá conta de que elas aconteceram. Por último, né, esse aqui falava de... Eu vou até fazer essa correção aqui, ó. Esse aqui, na verdade, falava daqueles que são heterotróficos, né? Então aqui deveria ser cuscuta e aqui deveria ser solano, né? Isso, agora sim. Com isso eu ensino. Mas eu vou deixar essa última análise para daqui a pouco. Vamos imaginar que tivéssemos obtido duas árvores com o mesmo número de passos. São aquelas duas que eu apresentei. Só que, claro, né, de acordo com a minha linha de raciocínio, aqui tínhamos tido 13. Aqui, não, perdão, né? Aqui tínhamos tido 13 passos e aqui 15 passos, então isso jamais aconteceria. Essa se mostrou como sendo a mais simples. Essa se mostrou como sendo a mais parcimoniosa. Tentando só fechar esse bloco. Então, se forem obtidas mais de uma árvore mais parcimoniosa quer dizer com o menor número de passos, mais simples, então o que se propõe é o estabelecimento de um consenso. E há várias técnicas de consenso. Eu estou usando o consenso estrito aqui, que é o mais usado até hoje, né? É o mais usado até hoje, mas também é o mais seguro, né? É o mais seguro. E o que faz esse consenso, então? Ele vai reunir as informações não conflitantes entre os cladogramas mais parcimoniosos, né? Então, isso, eu estou enfatizando isso, hein, gente?
Isso só faria sentido se os dois cladogramas recuperados tivessem o mesmo número de passos. Que não foi o que aconteceu. Ora, e se não foi o que aconteceu, por que você está fazendo isso? Você me pergunta. Eu estou fazendo isso para mostrar como que funcionaria se fosse diferente. Vejam, um clado que é compatível nos dois cladogramas é esse da base aqui, né? É o clado formado por todos eles, por todos os 6 táxons, e ele se mantém aqui, né? Todos eles. E qualquer outro, só tem mais um. Veja só, entre esses dois cladogramas só tem mais um clado que se recupera. Comece a comparar um a um. Cuscuta e Solanum não aparecem aqui. Esse clado não existe nesse cladograma, portanto não pode ser recuperado. Da mesma forma que Solanum e Homo também não pode ser recuperado. Esse cladograma aqui é diferente, né? Ele é diferente desse outro que eu havia mostrado. Então vamos fazer da mesma forma aqui, né? Então, aqui Cuscuta e aqui Solanum. Tudo bem, não tem problema. Mas vamos comparar esses dois cladogramas, né? Não, assim, em termos de raciocínio aqui não é mudar quase nada, né? Por quê? Porque no fundo, eles são incompatíveis em todas as suas instâncias. Esses dois cladogramas. Daqui para frente, né? Nesse clado aqui. Então veja só. Aqui teremos um clado formado por Cuscuta, Homo e Solanum, que não aparece aqui, né? Então, o único clado que é recuperado sem ser aquele com todos eles é o clado dos eucariontes, né? Mas sem uma definição hierárquica dentro de si. Então, o cladograma de consenso, mesmo que aqui fosse Solanum, mesmo que aqui fosse Cuscuta, ao contrário de fato do que era para ter sido, eu peço perdão aí pela apresentação que talvez tenha ficado um pouquinho mais confusa nesse sentido. Foi feito com uma certa pressa, né? E a consequência disso nunca é das melhores. Inclusive, ou talvez principalmente numa aula, né? Então peço perdão por isso, mas não vai mudar muito o raciocínio, né? Então o consenso, a árvore de consenso, o cladograma de consenso, seria esse aqui, nesse caso. Mas eu enfatizo, né? De acordo com aquele meu raciocínio, isso seria desnecessário. Eu teria somente um cladograma mais parcimonioso que seria esse. Para encerrar a videoaula, talvez você esteja se perguntando, mas por que ele está enfatizando tanto isso, né? De acordo com o meu raciocínio, de acordo com o meu julgamento? Ora, ele não comparou, não viu, e de acordo com a aula. Então, só para que você tenha uma noção da interface, é mais ou menos isso que nós usaremos para rodar o programa. O programa é gratuito, você pode pegar o bloco de notas e escrever isso aqui no seu arquivo e salvar como teste.tnt, tanto faz. E você vai abrir esse arquivo no TNT. Aí, na linha de comando, você escreverá IE, tudo junto, né? 2 letrinhas, você vai colocar IE, quer dizer Implicit Enumeration. É a forma de análise exata, é um algoritmo exato, vai te dar o cladograma mais parcimonioso, e isso só funciona para matriz pequenas, né? Matriz diminutas como essa aqui, que tem 6 táxons e 8 colunas, né? Matrizes triviais quase. Funciona muito bem, rapidinho, em questão de, a menos que você tenha uma máquina do século XIX, né? Um computador do século XIX, ele vai te dar a resposta rapidinho, e a resposta mais parcimoniosa é essa, com 10 passos. E você pode reconstruir os caracteres, você pode recuperar a sinapomorfia, você vai ver que não tem erro nenhum no programa. Não tem erro nenhum. Você vai perceber, na verdade, que há uma interpretação daquele conjunto de caracteres que estava embutida, estava escondida, e eu não consegui, na minha análise, no meu escrutínio, eu não consegui encontrar, né? Esse aqui seria o cladograma mais parcimonioso, então, mas isso só foi recuperado no programa, né? No programa. Eu não consegui identificar isso de forma
pessoal, né, tentando usar aquele meu algoritmo simples que eu propus para vocês. Para encerrar, eu não estou tentando aqui hoje. Espero que tenha sido útil e deixo minha disposição para discussões, comentários e tudo mais. É isso aí. Um abraço a todos.